Olá pessoal, vamos iniciar a nossa quarta videoaula. Continuaremos tratando dos eventos de tabela. Nessa videoaula, iremos tratar da tabela S1020, tabela de lotações tributárias. A tabela de lotações tributárias tem por objetivo identificar quais são os terceiros, as outras entidades e fundos que o empregador deve recolher contribuições. Para isso, ele deve informar o código de FPAS, o código de terceiros para a sua lotação tributária. O empregador deve cadastrar uma lotação tributária para cada grupo, FPAS e código de terceiros. Exemplificando, se uma empresa tem 10 filiais e todas essas 10 filiais, mais a matriz, tem a mesma atividade, exemplo, comércio varejista, o código de FPAS é o 515 e o código de terceiro será o 0115. Neste caso, a empresa deve cadastrar uma única lotação tributária. Não há necessidade de criar uma lotação tributária para cada estabelecimento da empresa. Outro exemplo, esta mesma empresa abriu uma filial com atividade de indústria. Veja que agora o código de FPAS dessa atividade é diferente. Assim, ela deverá cadastrar uma lotação tributária para essa atividade, com o código de FPAS respectivo. Exemplificando, um determinado empregador vinculado à Confederação Nacional da Indústria, que deve recolher contribuições ao SESI e ao SENAI, juntamente com as contribuições ao Salário Educação, o INCRA e o SEBRAE, deverá informar o código 507 e o código de terceiro 0079. Vejam que cada terceiro tem um código específico. O Salário Educação é 1, o INCRA 2, SENAI 4, o SESI 8, SEBRAE 64. Esses códigos somados chegam em 79, que é o código em que indica que este empregador está recolhendo todos os terceiros vinculados a este FPAS. Caso o contribuinte tenha convênio com algum dos terceiros, existem alguns terceiros que há recolhimento direto sem utilização da Receita Federal, ele deverá informar esse código neste evento, já deduzindo o número, o valor desse terceiro. Então, exemplificando, caso ele tenha um convênio com o SENAI, código 4, deve informar como código de terceiros o código 0075, que é o somatório de 1 mais 2, Salário Educação e INCRA, 8 do SESI e 64 do SEBRAE. O SENAI, ele arrecada diretamente a própria autarquia. A tabela 1020 ainda apresenta os códigos de terceiro suspenso. Neste caso, caso o empregador tenha alguma ação que lhe dê o direito, lhe garanta o direito de não recolher determinada contribuição para algum dos terceiros, deverá informar este código neste campo específico. No exemplo dado na tela, a empresa tem uma ação para deixar de recolher o SEBRAE e o INCRA, cujos códigos somados chegamos em 66. Este código será informado no evento, no registro Código de Terceiro Suspenso, e o sistema comportará entendendo que ele tem uma ação judicial para não recolher INCRA e SEBRAE. Nesse caso, também ele deve informar o número do processo judicial constante da tabela S1070. Outra função da tabela de lotações tributárias é identificar a folha de pagamento específica. A legislação previdenciária estabelece várias regras em que o empregador deve fazer folha de pagamento específica. E essa lotação é utilizada para este fim. Vamos passar agora a mostrar quais são as lotações tributárias que têm esta finalidade para que o contribuinte possa utilizá-las adequadamente. A primeira lotação específica é a tipo 1, que é a lotação geral,
que nós inclusive comentamos no slide anterior. Essa tipo 1, a lotação tipo 1, deve ser criada uma única lotação para cada conjunto de FPS, código terceiro. A lotação tipo 2 deve ser utilizada no caso de obra de construção civil empreitada parcial. Aquela empresa que presta serviço em obra de construção civil de terceiros deve cadastrar uma lotação tipo 2 para cada obra de construção civil em que ela presta serviço. A lotação tipo 3 e 4 deve ser utilizada pelas empresas de cessão de mão de obra. A empresa que presta serviço mediante cessão de mão de obra, exemplo, uma empresa de vigilância, uma empresa de limpeza, conservação, ela deve apresentar uma lotação para cada tomador de serviço. Nesta lotação, ela identificará o tomador, fazendo com que a folha de pagamento seja feita específica para aquele tomador. As lotações tipo 5, 6 e 7 devem ser utilizadas pelas cooperativas de trabalho. Nesse caso, elas farão uma lotação específica para tomadores pessoa física, para tomadores pessoas jurídicas e para tomadores pessoas jurídicas isentos de contribuição, na forma definida pela IN 971. A lotação tributária tipo 8 é destinada ao órgão gestor de mão de obra. Neste caso, o órgão gestor de mão de obra criará uma lotação para cada operador portuário. A lotação tipo 9 é dedicada ao Sindicato de Trabalhadores Avulsos Não Portuários. Por meio dessa lotação, o sindicato identificará cada um dos tomadores de serviços de trabalhadores avulsos não portuários contratados por intermediação do sindicato. A lotação tipo 10 é utilizada para embarcações registradas no REB, o Registro Especial Brasileiro. Essas embarcações, elas são isentas das contribuições por FDEPM. Nesse caso, a lotação 10 é utilizada apenas por essas embarcações isentas. As demais embarcações utilizarão a lotação 1, a lotação geral. As lotações tipos 21 e 24 são utilizadas pelos empregadores pessoas físicas, equivalem à lotação tipo 1. A lotação tipo 90, destinada a trabalhadores brasileiros sujeitos ao regime geral de previdência social, prestando serviço no exterior. São aqueles trabalhadores brasileiros que a empresa envia para prestação de serviços temporários no exterior. Neste caso, sobre a remuneração desses trabalhadores, não há contribuições para terceiros, apenas a contribuição patronal. E a lotação tipo 91 deve ser utilizada por estrangeiros trabalhando no país com regime previdenciário no país de origem. Aqueles casos em que estrangeiros mantêm, embora trabalhando no Brasil, o regime previdenciário no seu país de origem. Neste caso, não há contribuição previdenciária nem para terceiros no país. Essas tabelas que comentamos, tabela de estabelecimento, tabela de rubrica, tabela de processos, tabela de operadores portuários e a tabela de lotação tributária, são as tabelas que interferem, que têm registros que interferem nos cálculos das contribuições. Encerramos aqui esta videoaula. Na próxima videoaula, iremos tratar dos eventos periódicos.